Esporte Terê. Esporte Terê FM. Pra cá, Felipe. Felipe Abreu tá na área. Garoto bom. Fala, Felipe. Boa tarde pra você, tranquilo? Fala, Zequinha. Boa tarde, irmão. Você? Tranquilo? Bem, certo? irmão. Graças a Deus. Vamos aqui falar de esporte, semana movimentada. Vamos falar de futebol. Rapaz. Bom, ontem teve mais jogos, né? O Flamengo alguns. venceu até bem no finalzinho, tomou um gol, coisa e tal, cara, mas Flamengo como até que dominou sempre, o jogo, né? Pelo sim. menos até os 30 minutos do segundo Flamengo, tempo. como sempre, complicando o jogo fácil, né, Zeca? O jogo dominado. Rapaz, tava fácil tranquilo. mesmo, porque, Podia ter assim, ganhado de goleado. O São Paulo realmente tá numa fase ruim. Sim, Essa sim. é a grande O Flamengo verdade. encontrou muitos espaços, perdeu muitos gols, né, Zeca? Fez 2-1 aí, mas poderia ter sido 2-2 até no final, né? Que o São Paulo começou a apertar. Ué. Sim, ué. Porque o Flamengo baixou um pouco a guarda. E futebol assim, mas às também vezes em poderia... outro lance podia, Sim. né, o São Paulo empatar. Poderia ter sido goleada também. O São Paulo também bate direitinho, compadre. Ué. Nossa, mãe do céu. Aquele Arboleda... Yes, time! Rapaz, o UFC é isso, Arboleda sofreu com o Pedro ontem, rapaz. né? Que coisa, né, rapaz? Mas 2-1, o Flamengo jogou bem, principalmente enquanto o De La Cruz esteve em campo, mas fica aquele, né? E aí, Flamengo, vai ter mais ou não vai? Né? Porque chega um momento do jogo que o Flamengo não consegue mais jogar, foi assim também contra o Atlético Goianiense. Se bem que o Atlético Goianiense o Flamengo jogou bem mesmo, né? Uhum. E, cara, não tem como, né? Vai ter jogos que nesse final de semana provavelmente já vai ter um jogo muito mais difícil, né? Que é contra o Palmeiras. É um time mais acertado. O Palmeiras não foi bem essa rodada, acabou perdendo. Sim, mas é sempre bem complicado. Sim, é lá dentro do tapetinho deles lá na Allianz, né? Não, é difícil mesmo, Sim. né? E ontem o Arrascaeta não jogou e o Tite explicou, né? Ele falou, eu tenho que rodar, né? Fazer o quê? Você acha que eu quero tirar o Arrascaeta? Claro que não. Não, né? Eles... É tudo um conjunto, né? Departamento médico, Isso. preparação física e tudo mais. Isso Foi constatado aí, tanto no Arrascaeta quanto no Luiz Araújo, né? Os dois, constataram nos dois uma fadiga e acharam melhor poupar os dois. Porém, o Cebolinha acabou se machucando logo no começo do jogo, aí o Bonitão botou o Luiz Araújo. O Cebolinha já tinha saído tinha sentido alguma coisa contra o Atlético Goianiense. Pois é, aí Talvez falaram, ele não, ter tá sido legal, poupado. mas acabou que ele acabou sentindo ontem. Sim. Bom, pelo menos o Luiz Araújo foi lá, meteu aquele golaço, né? Sim, entrou, deu certo, né? Deu certo. É bom ter peças, sim, boas, né, de Sim, reposição. sim. O Essa técnico sequência- fica tranquilo. Sim, essa sequência de jogos do Flamengo é um tanto quanto pesada, né, Zeca? O Flamengo encarou ontem o São Paulo, no final de semana pega o Palmeiras e vai viajar aí pra altitude aí pra jogar pela Libertadores no meio da semana. E quando voltar, ainda tem o Botafogo. No meio da semana joga com o Bolívar, esqueci de falar o time. E no próximo final de semana tem o Botafogo, né? É mando do Flamengo, vai ser no Maracanã, mas ainda assim é um clássico, é jogo duro, né, Zeca? Não, com certeza, assim, maratona complicada, e aí o Tite tem que poupar mesmo, é isso. Ouve os departamentos e aí eles falam, melhor não. E aí ele respeita, até né, a porque, decisão. cara, se implementou, tem um GPS no jogador que mostra e tem todo tipo de exame Todos os lá, dados, né? todos os dados do jogador. Se tá vendo que tem fadiga, tu vai arriscar, cara, pra Isso. quê? Não tem Então, necessidade. ele falou, mais uma Desnecessário, partida né, Zé? desgastante pra ele, Sim. não ia ser necessário Sim, não mesmo. precisa. Bom, o Flamengo venceu, mais cedo o Vasco entrou em campo também, né? rapaz, Acabou perdendo. O Vasco acabou dando mole 2 vezes, né? Na verdade, o Vasco acabou perdendo por 2-1 aí, né? Pro Bragantino. A gente já sabia, a gente até comentou que seria um jogo difícil. Acho que alguém acertou esse placar aí, né? Inclusive do Flamengo eu acertei. É verdade, sabia que tu ia falar isso. Esse placar, eu falei que vai chegar de 1-0, né, rapaz? O Vasco ainda tá nessa fase, né? O Vasco vai oscilar um pouco, ainda não entrou todos os jogadores que tinham pra entrar, né? Inclusive o Vasco anunciou ainda há pouco aí a contratação do Hugo Moura, todo mundo achou que ia ser contrato em definitivo, mas o Vasco conseguiu um empréstimo, pelo menos esse ano, né? Exatamente, com obrigação de compra. Isso, um empréstimo com obrigação de compra no final deste ano. Quando acaba o contrato de empréstimo, acho que vai ter que comprar aí o Hugo Moura por 2 milhões de euros e... Vai ter que dar aquela bufufa Isso, pro tomara que dê Atlético. certo, né? Porque tu ter obrigação de compra de um jogador que não deu certo é complicado, imagina. Não, realmente, acaba sendo risco. Mas ele tem tudo aí pra se encaixar legal no time, pelo menos vai se encaixar na ideia do técnico do Vasco. Sim, então, beleza, o né? Ramon Dias provavelmente aprovou o nome do Hugo Moura, né? Ele que chega pra fazer a função que o Ramon Dias pediu, um jogador, né? Talvez não fosse ele a primeira opção, mas deveria estar dentre as opções, porque... Senão ele não chegaria, né? Senão seria o que o Matos fez, que foi o que todo mundo falou, que o Matos estava contratando sem antes consultar o Ramon Dias. Não trazia os jogadores que o Ramon pedia, ele levava quem ele queria.
Por isso que ele recebeu aquele pé, né, também, né? Enfim. Aquele contratinho, Tomou-lhe um pé, né? O Zeca, o Ramon foi infeliz ontem, né, cara? Rapaz. Uma declaração aí. Polêmica, né, machista. Rapaz. Mas, enfim, o Vasco emitiu uma nota lamentando a declaração do seu treinador. Lamentou e se desculpou até, né, pelo caso, né? O Ramon Dias acabou soltando aí durante a coletiva que não era possível, né, que uma mulher decidisse algo no VAR. Aí... Cara, em pleno século que a gente tá, no tempo que a gente tá, você falar uma coisa dessa, uma declaração né? machista e infeliz, né? Sim, ele foi Todo infeliz. mundo pode errar, claro, né? Homem ou mulher, agora dizer dúvidas, que cara. por causa que uma mulher está lá e errou, tá errado. errado. É humano, né, Zeca? Todo mundo erra, né? Ninguém é perfeito. Aí ele errou também, inclusive nas palavras, ele errou, tanto é que logo após ele procurou os jornalistas que estavam lá e falou, peraí, fui mal interpretado, não quis dizer isso. Eu quis dizer que, aspas para o rapaz, uma pessoa não pode tomar decisão. Cara... Quer dizer, uma pessoa só não pode ir lá, mas fala uma pessoa. Ele podia ter falado homem. Mas, cara, ele do jeito complicado. Que ele falou não foi legal. Sim, mas, enfim, depois... Ele pediu desculpas, né? Vai ele passar, falou que foi mal interpretado, mas na verdade... Mas ele errou, né? Não pode, ele falou exatamente isso, né? Ele falou, uma mulher não pode tomar uma decisão lá no VAR. Bom, o Vasco emitiu essa nota, pediu desculpas, aí o treinador falou que foi mal interpretado. Sim, isso, aprendeu, tem que aprender, já fez, né, Ramon? Aprende com erro, já foi, esquece, passou. E não faz mais, isso, né? Bom, vai sofrer ainda com isso, pode ter certeza. Vai, não, com certeza, né? Mas é isso, realmente... O cara tem que parar pra pensar, não é isso. A gente sabe que tem erros mesmo, é o que você falou, a arbitragem é complicada ainda no Brasil, temos esperanças que melhore, mas na verdade se no mundo todo também, a gente sabe que, cara, a gente vê Copa do Mundo com erros assim, absurdos, né? Não só isso, né, Zeca? Então é isso, as pessoas erram mesmo. Tem muita coisa errada ainda no meio do futebol, né, Zeca? Tem, pra caramba, ainda tem. Mas então, vai melhorar. Ramon, preste atenção, rapaz, que as mulheres continuem lá cada vez mais trabalhando, é isso que a gente precisa. Falando agora do Fluminense, que tem uma maratona grande. Também a gente falou aí do Flamengo, né? Sim. Na verdade, todos os times, né, cara? O calendário... sempre fala isso, já falei isso 1000 anos. O calendário aí não é fácil. O Fluminense vai pegar uma sequência fora do Rio, né, Zeca? Tem gente que dá um azar azar ainda pior, né? Sim. A sequência do Fluminense é fora do Rio, né? Isso, o que acontece? Mais, né? O Fluminense vai jogar nesse final de semana contra o Vasco, né? No Rio, óbvio. Depois, cara, vão ser 3 jogos fora de casa. O Fluminense vai pegar o Cerro Porteño pela Libertadores, o Corinthians e o Sampaio Corrêa, todos esses fora de casa, né? Aí a sequência ainda assim é pesada, né? Que são jogos difíceis. Talvez desses aí o mais tranquilo em termos é o Sampaio Corrêa, né? Que também não é tão tranquilo assim, que não tem mais time bobo na Série A. Não, realmente assim, esses times que são complicados. Sim. Então, aí quando voltar pro Rio, o Fluminense pega o Atlético Mineiro. Jogo duro, né? Aí vai fazer o quê? Viaja de novo, 2, né? Em sequência. Colo-Colo e depois São Paulo. É difícil, né? Cara, assim, eles é uma podiam sequência pesada. Podia ajudar na tabela, né? E pensar, peraí, o time vai viajar pro Chile tal dia? Zeca, vamos melhorar. A tabela é montada antes o sorteio da Libertadores veio depois realmente é muito difícil, né? Do Campeonato Brasileiro e tal. É difícil. Deve ser muito complicado o cara que adequa isso tudo, essas datas aí. Já não é fácil... Lá fora, provavelmente, que é muito mais organizado e tem muito menos jogos, né? Aqui, então, com o Campeonato Estadual, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, entendeu? É muito jogo, cara. É muito Carioca, jogo. Sim, ainda tem uma Copa América ainda no meio ainda, entendeu? Beleza. Isso aí, complica. Rapaz, o Gabriel acertou ontem, estava tentando lembrar, né? Ele falou 2-1 Bragantino. 2-1 Bragantino. Caramba, acho que mais alguém falou com ele, né? Deixa eu ver aqui. A Luísa, talvez? Ela também. Ontem ela falou, quase acertei o placar do Flamengo. Ela me mandou mensagem, tá quase, hein, amigo? Tá quase, falta só mais um pra eu acertar. Eu falei, não tá difícil não, realmente. Tava 2-0 o Flamengo, aí pois o Flamengo foi, tomou 2-1, aí quem acertou fui eu. Parabéns. Bom, e hoje tem bola rolando aí, Botafogo e Atlético Goianiense. Mais uma partida aí pela segunda rodada do Brasileirão. É isso aí, Botafogo e Atlético Goianiense se encaram lá no Newton Santos às 9h30 da noite hoje, Zeca. Jogo duro porque não tem time difícil, né? Não tem time fácil, né? No Campeonato Brasileiro, ninguém mais é bobo, difícil, né? É a mesma coisa do Sampaio Corrêa, o Atlético Goianiense não tem dado mole, né? No campeonato, causou muita dificuldade ao Flamengo, né? Na primeira rodada. Mas, assim, talvez seja mais difícil ainda pro Botafogo, porque o Botafogo precisa se acertar, né, cara? O Arthur Jorge chegou, já teve 2 jogos, 2 derrotas, não foi isso? Na verdade, o primeiro nem foi ele, né? Ele só tinha chego, mas ainda não jogou, que foi pela Libertadores, né? Não era ele quem tava na beirada do campo, o Fábio Matias ainda tava assumindo. Isso. O Arthur Jorge vai ter
dificuldades, né? Ele provavelmente vai manter aí o sistema que ele usou, né? Que foi o 4-4-2. Mas ele tá sem o Alexander Barbosa. E o Bastos, que começou o jogo, que deu lugar ao Barbosa lá até pra ele ser expulso. Ele não aguentou os 90 minutos. Então, assim, tem uma dúvida aí se na zaga entra o Pablo, que tem condição de jogo, né? Ou o Bastos começa e depois, se não aguentar realmente, bota alguém no lugar dele. Vamos ver. Vamos ter que esperar aí pra ver quem que ele vai usar, né? Mas de resto, ele deve usar a mesma escalação que ele usou no primeiro jogo. Realmente o Bastos não deve aguentar também jogar aí o jogo todo. E é isso, ele tá aí quebrando cabeça. Então vamos aí para o time provável do Botafogo. Fala aí, meu amigo. É o seguinte, Zeca. Gatito Fernandes, Matheus Ponte, Lucas Halter, Bastos ou Pablo, Marçal, George, Tietê, Luiz Henrique e Jefinho, Júnior Santos e Tiquinho. Muito bem, tá aí então. Esses são os 11 aí. Na verdade, os 12, né? Não sabem ainda quem joga, se é Pablo ou Bastos. É verdade. Muito bem, Botafogo em campo hoje. Vamos falar agora rapidinho da Copa do Brasil. Ontem teve sorteio. Vamos falar aqui dos adversários dos times do Rio. Manda aí, Felipe. Sim, então, o Vasco pega o Fortaleza, vai decidir em casa, Zeca. O Fluminense pega o Sampaio Corrêa, decide em casa também. O Flamengo pega o Amazonas, decide fora. E o Botafogo pega o Vitória e decide fora. Os jogos vão acontecer nas semanas do dia 1º de maio e na semana do dia 22 de maio. Jogo de ida na semana do dia 1º de maio. Jogo de volta na semana do dia 22 de maio. É isso. É isso, muito bem. Ficou de boa pra você, os times aí? Olha só, posso falar? Eu acho que pro Vasco ficou um pouco mais complicado. Cara, sim. Fortaleza, a gente sabe que é um time, só assim, o Flamengo não pegou time de Série A, né, Zeca? Pegou a Amazonas. Vitória também é complicado, né? O Sampaio Corrêa é chatinho. Mas pro Fluminense acabou ficando um pouco mais Sampaio fácil Corrêa também. mesmo ou é outro Sampaio Corrêa? É o Sampaio Corrêa. De Manaus. É isso, Deixa eu ver acho aqui, que tem que ver a fotinho. Vem. Eu acho que é o Sampaio Corrêa Rapaz, mesmo. posso falar? De qualquer maneira, realmente... É o Sampaio Corrêa mesmo. É difícil. Mas eu acho que Flamengo e Fluminense acabaram... levando cara, sim, o Sampaio Corrêa é o time de Série A, né? O Flamengo foi o único que não pegou. O Amazonas também não tá tão mal, não. O Amazonas é Série B, né? Assim... Mas mesmo assim, eu acho que Fortaleza e Vitória são os times mais fortes. Olhando são maiores, esses 4 duelos, né? São times de maior tradição, são times maiores, mas, assim, não tem mais time bobo, né? No Campeonato Brasileiro, até os times pequenos têm grandes jogadores, igual o Sampaio Corrêa tem o Felipe, ex-goleiro do Flamengo, Corinthians, tem o Bruno Cortez, que é campeão de Libertadores, Cara, tem jogadores grandes, né? O Amazonas, que o Flamengo pegou, tem o Sassá, tem o Felipe Bastos, tem o Jô. Galera boa. Entendeu? Então, assim, não vai achando que vai pegar time morto, não. Que não vai, não, meu irmão. É jogo duro. A né? Copa do Brasil mostra isso. Não tem essa isso história, aí. não. Né? Muito time grande aí caiu porque achou que ia ser molezinha. Sim, vai achando que vai pegar a molezinha, que vai ser tranquilo. A vida cara, não é fácil, exatamente. O Vasco mesmo ano passado. Foi com a soberba que foi rodando a Copa do Brasil logo no começo. Pois é, isso aconteceu com vários times grandes mesmo. Sim, já vi time grande aí perdendo final de Copa do Brasil. O Flamengo perdeu pra Santo André. Né? O Vasco também perdeu, não foi? O Vasco perdeu pro Ipatinga, não foi? Agora não vou lembrar, acho foi que sim. Ipatinga, cara. Botafogo perdeu pra Juventude, A Juventude é grande, pô. Sim, tem mas história, isso faz tempo, cara. Faz tempo. Apesar do nome, Botafogo... Não, assim, em termos de expressão, Botafogo infinitamente na frente, mas é um time, pelo menos é um time maior. Ipatinga, Santo André, meu irmão. É complicado. Bom, vamos então para os palpites. Vamos. Luciano falou aqui, Botafogo 2-1 em cima do Atlético Goianiense hoje. Valeu, careca! Gabriel, olha como é que brilha a careca dele, tinha que dar pra virar a câmera. É uma mente brilhante, olha lá, né, careca. rapaz? Careca brilhosa. Ele brilha mesmo, cara. Rapaz, acho que será que ele passa alguma coisa ali além do gel no cabelo? Porque ele passa gel no cabelo, não sei se vocês sabem. Não, você contou isso, né, ele cara? passa gel no cabelo. Eu acho que ele passa um lustramóveis ali naquela careca ali. Eu acho maneiro que a gente fala assim, o cara do outro lado novidade, e aí o cara fala assim, rapaz. não, legal, obrigado. Tá elogiando o cara. Deixa eu olhar pra cá, vou fazer um joinha pra ele. Ele olha pra caramba. O Gabriel falou, o Botafogo vai perder pro Atlético Goianiense. Que isso? Falou o placar, mas ao contrário. 2-1 pro Atlético Goianiense. 2-1 Atlético contrário aí do Goianiense. Luciano. Muito bem. Eu acho que hoje o Botafogo ganha por 2-0. 2-0? Isso. Luísa deu chute aí também? Luísa não deu chute. Tá Luísa deve ter almoçado. Foi tirar aquele cochilo de 20 minutos do almoço. Chefe, né? Meia hora. Pode. Exatamente, outra história. Manda aí. Você. Cara, 1-0 Botafogo. 1-0? 1-0. Tá bom, tem um 20 empolgado aqui, cara. Ele falou, Zeca Felipe, é o Quem? Roberto lá do Fischer. Mengão 1-0 em cima do Verdão. Tá pensando no jogo de domingo. Rapaz, já tá sexta-feira tomando esse palpite aí, Roberto. É isso aí. Mandar um abraço aí pro seu Paulo. Seu Paulo Seu Paulo. Botafoguense doente aí. Boa, Mas ele é garoto. doente mesmo. É mesmo? Mas gente boa.
Ele escuta a gente aí. Abraço, meu Valeu. querido. Felipe, então valeu. Até amanhã. Valeu, irmão. Abraço. Esporte Terê FM.